Saúde Consciência. Bom dia, Theo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN. Tudo bem Tudo contigo? bem? Tudo Tudo ótimo. certinho. Tirando esse frio, hein, Não Fernanda? é? E parece que a Frio. coisa vai piorar, hein? Pois é. A gente está falando aí de mudanças climáticas, essa é a nossa maior referência, né? Como o clima está tão diferente, não só aqui no Espírito Santo, né? Mas e vai refletindo na saúde, né? Porque as pessoas continuam com as infecções respiratórias, maior circulação desses vírus, né, respiratórios, e a gente está aqui hoje para continuar nosso quadro das vacinas, né? Isso. Quais são as vacinas, né, previstas no calendário nacional de imunização? Iniciamos a série falando das crianças, dos bebês. Hoje a gente já chega à fase jovem, né? Isso, vamos falar dos adolescentes, que é aquela faixa etária de 10 a 19, e os adultos jovens, né, de 20 a 24 anos. Então, Uhum. essa faixa etária, que é uma faixa etária, Fernanda, mais difícil de ir na unidade de saúde, de ir no serviço de saúde, porque já não é aquela criança que é levado pelos pais, né, pelos familiares ali para consulta regular e fica naquela fase assim meio de limbo. Felizmente é uma fase que não tem também aquelas doenças, né, infantis, porque está vacinado, então está mais protegido. E é uma faixa etária que a gente precisa dar uma olhada no cartão de vacina. Então aqui o alerta hoje é para os familiares, e aí falando de adolescentes, né, que ainda precisam ali de um acompanhamento, porque não têm maioridade legal ainda, né, então precisam de um acompanhamento para ir num serviço de saúde, e também para os adultos jovens, né, 18 mais, que já vão sozinhos, já têm, né, a maioridade legal, para dar uma olhada no cartão de vacina. Essa é uma faixa etária que a gente tem poucas vacinas recomendadas, mas a gente precisa dar uma revisada no cartão vacinal. Então, por exemplo, foi na unidade porque está com alguma coisa, na unidade de saúde, né? Ou numa consulta porque está com tá com uma infecção respiratória, está fazendo uma consulta de rotina. Leva o cartão de vacina, porque aí o profissional de saúde lá vai dar uma olhada se precisa fazer algum reforço, alguma vacina que por acaso não tenha sido, tá com o esquema incompleto, né? Isso Uhum. é comum, às vezes, esquecer uma dose de vacina. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, começando pela vacina contra a hepatite B, que é uma vacina que, quando a pessoa não está com o esquema vacinal completo, que são as 3 doses, precisa fazer o esquema das 3 doses e começar, ou fazer aí alguma das doses. Então, bom avaliar isso, se está com as 3 doses direitinho, se não, ir numa unidade de saúde para fazer a vacinação. A outra coisa é a outra vacina recomendada é aquela que a gente chama de dupla bacteriana, que é contra difteria e tétano. Essa é uma vacina que a gente já fez lá no calendário da criança, mas pode ser que alguém não esteja com as 3 doses recomendadas, o esquema básico. E lembrando também que o componente do tétano, a gente tem que fazer a cada 10 anos. Então é bom olhar ali quanto tempo foi a última vez que fez, mesmo que esteja com o esquema vacinal completo. Então, Uhum. nessa faixa etária, essa é uma avaliação, eu diria assim, mais fina, porque tem a ver com recuperação de algumas doses que não foram, estão incompletas, né, no esquema, e algumas doses de reforço que são necessárias fazer nessa faixa etária. É o caso da vacina contra a febre amarela também. Algumas pessoas que nasceram ou que estavam na faixa infantil por volta de 2017, quando a gente teve aquela O grande mutirão, né? epidemia, né? Lembra? Lembro. E depois disso, a gente teve também um problema de fornecimento da vacina. A vacina foi feita com uma dose fracionada. Então,
é muito importante quando for na unidade ou ir na unidade para ver isso, para dar uma olhada se a dose foi dose fracionada, se tem o esquema básico, porque aí é preciso uma dose de reforço. Então, essa é uma orientação, né? E a gente também tem a vacina que é a tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola, né, contra essas doenças. E aí a gente precisa olhar também o histórico vacinal. Se tiver faltando, se não tiver nenhuma vacina, tem que dar 2 doses. Se tiver faltando uma dose, tem que dar uma outra dose. Se não tiver histórico vacinal nenhuma, tem que receber uma dose. Então, assim, são vacinas que nessa faixa etária a gente precisa fazer essa avaliação, eu diria assim, mais individualizada, né? Porque depende aí de como foi o esquema no ciclo básico, no ciclo infantil, né, dessa pessoa. E é o caso também, a gente terminou a vez passada, terça passada, falando da vacina contra o HPV, que é 9 a 14. Então pode ser que não tenha sido feito naquela idade de criança e vá ser feito agora na idade da adolescente. Então hoje a recomendação é uma dose, se não tiver nenhum histórico vacinal, tem que tomar essa uma dose. Então, também ver, né? Se não tomou lá até 9 anos, precisa tomar agora. É uma vacina muito importante, Fernanda, muito importante. Assim, é uma vacina que a gente pode proteger, né, as pessoas contra um tipo de câncer que mata muita gente, né, principalmente mulheres, mas também mata homens. Então, a gente tem também câncer peniano, a gente tem alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço que são também causados por esse vírus. Então, é muito importante que a gente vacine meninos e meninas. Então, até 14 anos, né? E aí também a gente tem algumas vacinas que já foram dadas lá na criança que a gente vai reforçar aqui, que é a vacina pneumocócica 23, que é específica agora nessa faixa etária depois dos 10 para a população indígena. Então, é uma vacina que, se você não tem histórico, precisa ser feito, principalmente nessa população, Fernanda, que tem menos exposição e acaba tendo doenças mais graves, com alguns tipos, né, de pneumococo. A outra coisa é a vacina meningocócica, a CWY. Ela precisa entre 11 a 14 anos. Se fez o esquema completo lá com a meningo C quando era criança, precisa tomar uma dose agora. Então, assim, essa é uma faixa etária que não tem muitas vacinas. Agora, a última é a de varicela, que é indicada para a população indígena e trabalhadores de saúde. E com isso a gente acaba esse esquema para essa faixa etária. Como eu falei, não são muitas, nem se compara com aquele calendário de Dos criança, né, bebês, Fernanda? Não se compara, mas são vacinas também importantes para essa fase, né, da adolescência, principalmente essas doenças meningocócicas e pneumocócicas, né, essas bactérias, que adolescentes, isso são questões bem estudadas. Em geral, os adolescentes, eles não têm casos muito graves. Os casos mais graves são em crianças menores, mas e idosos, né? Então, assim, nos dois extremos, os casos mais graves. Mas os adolescentes, Fernanda, eles funcionam como transmissores muito importantes. Então, se o adolescente está com esquema incompleto, se contamina, ele pode não ter uma doença grave, mas levar para um familiar ou um irmão, uma irmã hum, menor, né? Ou um idoso que mora na residência, que mora ali na casa. Então, funciona também como transmissores importantes e que podem aí provocar Uhum. morte, né, em familiares. Então, muito importante a gente manter esse cartão vacinal nessa faixa etária, né, de Isso. adolescentes também em dia. Etel, vamos para o Repórter CBN juntas, volto para as perguntinhas dos ouvintes. 11 horas e 32 minutos, Saúde e Consciência, todas as terças, na participação da Etel Maciel. A pedido de vocês, a gente está fazendo um passo a passo das vacinas que são fundamentais para a gente garantir a saúde ao longo da vida. Começamos com os bebês, crianças, hoje adolescentes, jovens. Já tem ouvinte perguntando de adulto,
que vai. É na próxima semana, né, Patrícia? A É o Sandro participação aqui. perguntando. É, quem? Sandro, O Sandro. Sandro, na próxima semana a gente fala de vacinas para adultos, né? Isso, Etel? Isso, Mas isso, tem um a outro gente ainda ouvinte. tem adulto, a gente ainda tem gestante e idosos. Isso. Tem um ouvinte que perdeu a carteirinha. Uhum. E aí? é o Narcísio, doutor Etel, tá perguntando, olha, se eu perdi minha carteirinha, eu consigo uma segunda via desse cartão de vacina? Se não, como é que eu faço para saber se as minhas vacinas estão em dia? Em geral, Narciso, hoje eu não sei exatamente qual a sua data de nascimento para saber, mas assim, a gente hoje tem tudo informatizado, então é possível recuperar essa, inclusive no sistema privado também, porque há um relacionamento, né, desses bancos de dados e as unidades de saúde conseguem ver, inclusive, onde você se vacinou. O contrário também é verdadeiro. As clínicas privadas também têm acesso à sua vacinação. Então, são dados que que ajudam nessa hora da, da verificação do cartão de vacina. Se você é como eu, assim, que tem 50 a mais, aí algumas doses talvez a gente tenha dificuldade de recuperar. Então, é bom ir numa unidade de saúde, mas consegue sim. Uma segunda via, pelo menos, das doses que você tomou recentemente, né? Recentemente que eu digo, nos últimos 15, 20 anos, quando a gente tem essa informatização. É, tem um ouvinte nosso aqui, o Leandro, dizendo que ele foi orientado a tomar tudo de novo, porque ele não tinha o registro antigo. Depende de qual vacina, né? Depende assim do tudo de novo, porque são várias vacinas que estão lá na criança, que algumas a gente não precisaria tomar, outras a gente precisaria. Então é bom ir na unidade de saúde, por isso estou falando, dependendo da faixa etária, a gente não consegue recuperar tudo, né? É bom ir na unidade de saúde e ver isso direitinho. Eu tive uma experiência com um dos meus filhos, que aí já está na faixa aí de 27, 26. E a gente conseguiu aí recuperar todas as informações. Então, isso depende um pouco da faixa etária. Etel, pode tomar quantas vacinas num único dia? Não temos, assim, um número. Algumas vezes eu já vi, assim, né, presencialmente, umas 8 vacinas no mesmo dia, de uma criança que estava com tudo atrasado, e aí uma das ações, né, principalmente crianças que moram em áreas de difícil acesso, né, e aí há o que a gente chama assim de oportunidade vacinal. A gente não pode deixar que alguém que está lá na unidade de saúde com cartão cheio de furo, assim, que não tem um monte de dose, a gente veja isso e não vacine. Então, para a proteção dessa pessoa, é melhor vacinar ali todas as vacinas, porque ela pode não voltar depois, né? Então, tem tudo isso. Mas no caso, se você mora perto da unidade, se você tem possibilidade de ir mais de uma vez, né? é, eu aconselharia a fazer uma divisão aí de vacina, se você tem porque a gente está estimulando o nosso sistema imunológico, né? Então, sempre pensar isso. A vacina, ela está ali para estimular o nosso sistema imunológico, para ensinar o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, né? Como ele vai reagir àquela doença quando ele encontrar, né? Aquele vírus ou aquela bactéria. Então, a gente, em geral, faz a vacinação com vírus morto, né, ou bactéria, ou enfraquecido, né, o que a gente chama de atenuado, e aí a gente ensina o nosso sistema de defesa como se comportar, porque maior caso, né? Por que que a gente desenvolve gravidade? Porque o nosso organismo, nosso sistema de defesa, ele não sabe exatamente como reagir àquele agente infeccioso. Então, até ele formar uma resposta, vamos dizer assim, ele perfilar lá todos os defensores, ir atrás do agente agressor, ele perde muito tempo e o agente agressor acaba sendo mais eficiente, né, mais invasivo e aí provoca doença grave. Quando a Uhum. gente toma vacina, a gente ensina
É como se a gente fizesse um treinamento, né? Um treinamento assim intensivo. Ó, quando chegar aquele agente agressor, vírus ou bactéria, você vai fazer isso, você tem que fazer assim. Então, a gente treina o nosso organismo, né, o nosso sistema de defesa a como reagir. Porque quando ele encontrar a bactéria ou o vírus no seu estado, vamos dizer assim, agressivo, né? Sem estar atenuado, sem estar morto, ele sabe como fazer. E aí ele responde rapidamente. Então, como a gente está fazendo esse treinamento, se puder, né, fazer uma divisão aí, de vacinas, eu considero que é melhor. Combinado. Etel, até a próxima semana, hein? As perguntas estão Até! chegando de adultos, a gente já deixa para a caixinha de terça. Tá bom, então. Um abraço. Um Tchau, abraço, tchau. beijo.